A desburocratização, ela parte de um princípio que é um princípio natural e lógico. Nós precisamos avançar em tecnologia. 13ª edição do Seminário de Gestores Públicos Prefeito 2025. Estou aqui com o vereador Cardel Rolim, que veio também prestigiar esse evento. Primeiro, quero agradecer a gentileza de senhor ter vindo aqui conversar com a gente. Prazer enorme voltar aqui, né, agora como um vereador comprometido com o mandato que o povo de Fortaleza me confiou. E para mim é um prazer porque este é o maior evento de gestão pública promovido no Nordeste do Brasil. Então vale a pena participar, é um momento de troca de experiência que eu estou aqui muito animado para beber dessa água nesses 2 dias. Esse é um momento interessante de 2 dias em que a gente observa os painéis que vão acontecer, os expositores. Eu queria que você falasse assim, a sua experiência, já que você já teve aqui em outros momentos, eu queria que você falasse desse momento do evento hoje. Bem, eu já tive aqui, inclusive, como palestrante, como mediador, né? Quando presidi a Câmara Municipal, trouxe para cá a experiência da Câmara. Já vim aqui falar sobre o desafio da educação para o século XXI. Mas por que que volto, né? Muito animado, porque como eu disse, além de ser o maior do Nordeste, é um momento de troca de experiência. Aqui que os municípios podem trazer as suas experiências exitosas, o governo do estado pode apresentar as políticas públicas que estão desenvolvidas pelo interior do Ceará. Fortaleza tem um papel muito importante na construção de políticas públicas para o Ceará inteiro, né? A Prefeitura de Fortaleza constrói muitas ideias e planos, né, e políticas públicas que viram referência para o interior. A Câmara Municipal de Fortaleza também, muitas vezes, vira um farol para as câmaras municipais do interior. Portanto, é um momento muito rico, né, de troca de experiência. E, obviamente, há também um espaço importante para que Fortaleza possa aprender com iniciativas do interior do Ceará. Ou seja, tem muitas experiências públicas que as prefeituras e as câmaras municipais do interior colocam em prática que podem ser absorvidos para Fortaleza, para que a gente possa replicar no município maior, né, do nosso estado. Perfeito. Queria falar um pouquinho sobre eficiência na gestão pública, certo? Eu queria ter o seu ponto de vista nesse sentido. Como é que a gente faz para desburocratizar governos e atrair investimentos? O que é que você enxerga em relação a esse tema? Bem, primeiro, eu acho que a desburocratização, ela parte de um princípio que é um princípio natural e lógico. Nós precisamos avançar em tecnologia. Nós precisamos colocar o poder público na mão do cidadão através do seu smartphone. Por quê? Porque o cidadão já faz isso na sua vida inteira. Ele não precisa mais ir ao banco, ele consegue resolver pelo celular. Ele não precisa mais ir ao Detran, ele consegue resolver muitas coisas pelo seu celular. Ele consegue fazer várias operações a partir do seu celular, se comunicar, receber e-mail, mandar e-mail, trabalhar pelo seu dispositivo via internet. Então, a gente precisa fazer um esforço para colocar o Estado público brasileiro também à mão do cidadão, né? Serviços importantes como segunda via de documento, dar entrada em uma autorização para construção, por exemplo, informações sobre saúde pública, sobre educação, precisa estar mais à mão, precisa estar mais prático, precisa entrar, né, no modelo século XXI. Esse é um princípio. E, obviamente, para isso acontecer, é necessário a gente desburocratizar a máquina pública. Com essa iniciativa, a gente já vai conseguir dar muito mais eficiência. E o segundo passo importante é a gente criar processos mais simples de trabalho dentro dos órgãos e das secretarias. Ou seja, ao longo do tempo, o Estado brasileiro, né, com toda a sua pujança, foi incorporando muitas áreas e muitas coisas que eu julgo que no momento sejam desnecessários. Então a gente precisa, nesse momento, fazer uma revisão do Estado brasileiro. Obviamente, estou falando aqui de forma lato sensu, mas as prefeituras precisam fazer isso. Como é que é necessário, por exemplo, o que é necessário, por exemplo, para matricular o seu filho na escola? Precisa ser simplificado. O que é necessário para fazer uma consulta médica no posto de saúde? Precisa ser simplificado. O que é necessário, por exemplo, para abrir uma empresa? Isso precisa ser simplificado. Ou seja, é necessário que haja uma revisão, né, atrelada à tecnologia, para que a gente entregue eficiência no serviço público e economizando recursos, inclusive. Então, que é algo muito importante no serviço público. Então, por aí, né, obviamente esse é um tema muito extenso, mas eu acredito que esses princípios é que devem nortear
essa eficiência do serviço público. E o fato de reunir todos esses gestores num lugar como esse, num momento como esse, em que você troca experiências, ajuda demais, claro, né? E a gente já percebe isso ao caminhar por aqui, que você encontra todos os gestores, grandes gestores do Estado, por que não dizer do Brasil, com o mesmo objetivo, né? Chegada das IAs, o Big Data, né? A Big Data que é uma novidade. Eu queria que você falasse, inclusive, a respeito desse tema. Bem, Fortaleza tem Fortaleza e o Ceará, obviamente, tem uma posição estratégica, né? Por aqui passam todos os cabos de internet que sobem pela América, né? Ou seja, passa pela América Latina e sobe até o norte, Estados Unidos, até a América do Norte. Então, nós temos um ponto muito estratégico. E a partir disto, Fortaleza está preparada para receber os grandes Big Data, as grandes data centers, para que a gente possa, a partir daí, também mudar a matriz de empregos da cidade de Fortaleza e do Ceará, o desenvolvimento econômico do Estado passa também por isso. Então, nós estamos numa transição do mundo, né? 80% das profissões que nós conhecemos hoje não deverão existir daqui a 30 anos. Então, este é um ponto que a gente precisa parar para refletir, e é por isso que a educação, nesse aspecto, esse debate precisa ser incorporado na educação. Mas Fortaleza está nesta vanguarda, né? Nós já recebemos aqui um potencial, nós temos aqui um potencial dessa mudança, além da matriz energética, que também vai ser importante para esse desenvolvimento da tecnologia, e da mudança da matriz de trabalho, né? Nós precisamos discutir sobre isso. Os prefeitos são importantíssimos nessa discussão, ou seja, o interior do Ceará, especialmente, precisa entender que nós, lá na cidade mais distante do Ceará, precisa descobrir uma ferramenta que traga desenvolvimento econômico, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa transição, nós não somos mais, o interior do Ceará não é mais um grande produtor de cereais, que já foi há 50 anos atrás, nós não temos mais essa marca. Hoje, as pessoas do interior têm uma relevância muito grande do seu sustento, do Bolsa Família, dos empregos gerados pela própria administração pública, das prefeituras, né, e os aposentados. Ou seja, a pujança econômica do interior do Ceará e do Nordeste do Brasil tem diminuído. E nós estamos agora no século XXI falando de energias renováveis, nós estamos falando de tecnologia de inteligência artificial, nós estamos falando de turismo sustentável, nós estamos falando de ecologia. Então, são coisas que precisam ser colocadas na mesa dos prefeitos e descobrir um mecanismo de tudo isso virar fonte de renda e de desenvolvimento econômico nos municípios. Por exemplo, falando da energia renovável, nós temos um potencial de produção de energia fotovoltaica extraordinário pelo interior do Ceará, porque aqui nós temos a incidência do sol o ano inteiro. Então, isso precisa ser aproveitado. Mas os prefeitos precisam colocar esse tema na mesa. Nós precisamos fomentar o pequeno produtor que tem a sua propriedade rural de 5, 8, 10, 15, 20, 50, 100 hectares, que não está mais conseguindo produzir em grande escala para vender nem feijão, nem milho, nem algodão, mas ele pode usar esse espaço para fazer uma mini usina de energia solar, e Verdade. isso pode dar uma renda para ele e para a família dele super confortável. Então, essa mudança do perfil do Ceará precisa ser colocado na mesa pelos prefeitos. O governo do Estado tem feito esse esforço, mas eu acho que nós precisamos discutir mais esse tema. E, obviamente, de alguma maneira, o Estado brasileiro, né, através de ferramentas como o Banco do Nordeste, pode financiar iniciativas como essa. Então, nós estamos falando de um aspecto, existem outras áreas que podem ser fomentadas. Tem uma discussão, inclusive, muito importante, que é uma pecuária agora mais adaptada para o semiárido, que também pode ser uma vocação para o Nordeste do Brasil, mas obviamente também precisa de investimento, precisa ser discutido, precisa de financiamento para os pequenos produtores. Ou seja, eu acho que o desenvolvimento do Ceará passa por aí, e de novo, um seminário como esse, né, voltando para a nossa razão de estar aqui hoje, um seminário como esse agrega ideias como essas, né? Ou seja, é a oportunidade que nós temos de trocar estas experiências, para mostrar para as pessoas do interior do Ceará, especialmente, que nós podemos sim ter um estado pujante, um desenvolvimento econômico, gerando renda para as pessoas mais humildes, especialmente. Perfeito. Bom, o assunto é longo, a gente precisaria de realmente mais tempo para falar sobre os detalhes sobre cada tema desse,
mas eu quero agradecer a gentileza do senhor ter se dedicado esse tempinho para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o espaço, um prazer estar aqui. Bom, para você que está acompanhando a gente, continua aí que eu volto já já trazendo mais convidados especiais para conversar aqui com a gente.